te amei, beleza infinita, antiga e tão nova, verdade sem fim. Tarde te amei, beleza infinita, antiga e tão nova, verdade sem fim. Voltado pra ti, fizeste o meu ser e o meu coração. Bom dia, Camila. Bom dia, Padre. Tudo bem? Tudo bem? Que bom. Tudo bem. O pessoal tá entrando. Isso. Bom dia para todos, para todas que estão entrando. Yara, Nai. Tu és minha paz. Rejane. Para quem vai chegando, vamos acolhendo com essa música um poema de Santo Agostinho, musicado pelo Padre Zé Luís. Isso já vai nos colocando aí nessa caudal bonito da espiritualidade cristã, isso que é conhecido como a espiritualidade psicológica, uma espiritualidade encontrada no humano, abraçando o humano. Santo Agostinho se insere nessa linha bonita. E é disso que vamos falar, né, Camila? A espiritualidade cristã e o Enneagrama aí dentro desse caudal de vida. Essa música ela é belíssima, é um poema. Foi um poeta, né, Padre? Foi um poeta. Além de toda a sua contribuição, um poeta. O que ele escrevia toca o coração da gente. Muito bem. Que bom, Camila. O pessoal está entrando. Gustavo, bom dia. Coisas perdido de mim, tu estavas dentro e fora de mim.
de te amei. Beleza infinita, antiga e tão nova, verdade sem fim. Tu estavas dentro e eu fora de mim. Perdido nas luzes, senti sem paixão do meu ser, senti verdade sem fim, prazer de viver, só quero a ti, mistério sem fim. Tu Tudo bem, Camila? Podemos ir começando, padre? Isso, vamos lá então. Só bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de vocês. Padre Domingos, que alegria para nós começar o feriado, meditando juntos, compartilhando. Uma alegria muito grande. Muita. Bom, que bom. Também sinto uma alegria muito grande em poder começar este dia conversando com você, com tantas pessoas que nos acompanham e falando sobre este assunto que acho que é um assunto bonito e interessante para a gente conversar, até porque é um assunto que não é muito falado, né, no mundo do Enneagrama e também na tradição da espiritualidade cristã não se fala muito disso, então é uma boa oportunidade, né? Sim. E nós podemos iniciar com uma meditação, padre? O que o senhor acha? Ótimo, ótimo. Então vamos fazer uns 3 minutinhos de meditação, pode ser? Então, olha, Vamos. eu convido você aí na sua casa, procure uma posição confortável, mantenha a sua coluna reta, respire lentamente pelo nariz, estando presente à sua respiração, respire conscientemente, percebendo a respiração, sentindo a respiração. Sinta o ar entrando, sinta o ar saindo. Ao ritmo da respiração, repita o seu mantra, como se você escutasse uma voz repetindo as palavras dentro de você. Quando vier algum pensamento, alguma distração, não se perturbe, não se inquiete. Faça uma respiração mais profunda e volte à repetição do mantra. Então vamos preparar. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. nós somos seres de amor. De amor, de luz e paz. Nós somos seres de amor e paz. Nós somos seres de amor
Nós somos seres de amor e luz e paz. Nós somos seres de amor e luz e paz. Nós somos seres de amor e de luz e paz. Nós somos seres de amor. Muito bem. Então vamos nós, né, Camila? Vamos, que lindo. Me veio agora no coração, o amor quer falar, né? O amor quer se revelar. Algo de especial, o amor quer falar, né, nessa manhã. Padre, talvez nós possamos então começar falando sobre espiritualidade. Vamos diferenciar espiritualidade de religiosidade? Uhum. Muito bem, olha, tenho uma parábola que eu gosto muito. O mestre acordou de noite e viu uma lua linda. Estava uma lua linda. E o mestre ficou encantado. E ele desejou que o discípulo também pudesse contemplar a beleza da lua. E ele foi lá, bateu na porta do quarto do discípulo. O discípulo acordou, meio sonâmbulo, e o mestre disse: vem cá, vem cá. Aí chamou, levou ele até à varanda, apontou assim e disse: olha, olha que lindo. E o discípulo ficou olhando, 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 e depois disse: é mesmo, mestre, como a sua mão é linda. Olhe, eu acho que a diferença entre religião e espiritualidade é fundamentalmente essa. Espiritualidade é apreciar, contemplar, saborear o brilho da lua. Espiritualidade é experimentar Deus, o amor, amar e ser amado. Religião é a mão que aponta para a lua. As religiões são itinerários, sinais, estruturas, um conjunto de experiências que nos ajudam a chegar nessa experiência de Deus. E é importante nós separarmos isso, não é? Claro que a finalidade de todas as religiões deveria ser isso, ajudar-nos a saborear, contemplar a beleza da lua, a experimentar o amor de Deus e a expressá-lo comunitariamente, não é? Mas a espiritualidade é algo que vai além de todas as tradições religiosas, não é? Hoje nós vamos falar mais sobre a dimensão do Enneagrama ligada à tradição da espiritualidade cristã. Mas vamos focar nisso, olhar dentro do cristianismo essa vertente espiritual, né? Da experiência, da busca e da experiência de Deus. E o que seria, padre, olhar para o Enneagrama, experimentar, saborear o Enneagrama sob a luz cristã? Como seria isso? Olhe, eu acredito que todas as tradições religiosas têm
são a mão que aponta para a lua, né? E em todas as tradições religiosas nós vemos essa busca pelo autoconhecimento. O autoconhecimento é o caminho privilegiado. E eu diria, falar do Enneagrama dentro da tradição cristã seria a gente resgatar aí dentro dessa história da espiritualidade cristã, resgatar essa dimensão do autoconhecimento. E especificamente, o cristianismo foi uma das fontes onde o Enneagrama bebeu. O Enneagrama não tem uma religião, não está vinculado a uma religião, mas ele se inspirou nas 3 grandes religiões mediterrânicas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ele dialoga muito bem com todas as religiões, com as outras religiões também, como por exemplo o budismo, mas ele bebe de uma maneira mais específica na tradição judaico-cristã e no islamismo. Então nós vamos encontrar dentro do islamismo, assim, dentro da tradição cristã, bases muito bonitas, fontes muito bonitas para entendermos o Enneagrama. Digamos que o Enneagrama é um filho que tem raízes lá na tradição cristã e raízes muito profundas. E só para vermos isso, Camila, se me permite, eu gostaria de ler algumas frases. E eu pedia que você que está nos escutando tentasse perceber que tipo de autora terá escrito essas frases, né? Tente perceber, essas frases vêm de onde? Será que são frases de algum psicólogo, psicóloga famosa? Vamos escutar as frases. Eu vou ler sem falar o autor. Vamos lá. Vamos lá, olha. A melhor maneira de se chegar ao conhecimento de Deus é através do conhecimento de si mesmo. Não penseis que havereis de entrar no céu sem primeiro entrar em vós mesmos, a fim de conhecer e considerar a vossa miséria. Se queres conhecer a Deus, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Quanto mais eu vou ao encontro de mim, mais eu encontro dentro de mim um outro que não sou eu, mas que, no entanto, é o fundamento da minha existência. Parece-me, pois, que o mais importante de todos os conhecimentos é o conhecimento de si mesmo, pois quando alguém conhece a si mesmo, ele há de chegar ao conhecimento de Deus. Conhece-te a ti mesmo, porque és a minha imagem, e assim hás de conhecer a mim, de quem és imagem. Em ti tu me encontrarás. O nascimento de Deus se dá no fundo da alma humana e não fora do homem. O homem pode realizar este nascimento com o seu próprio trabalho, voltando-se para Deus. Como você pode divinizar-se se ainda não se tornou humano? Antes de tudo, garanta a condição de ser humano e assim poderá participar da glória de Deus. Espiritualidade sem autoconhecimento pode tornar-se alienação. E autoconhecimento sem espiritualidade pode levar ao desespero. O caminho para chegar ao conhecimento verdadeiro e à experiência de Deus é este: nunca abandonar o autoconhecimento.
reconhece-te como imagem de Deus e envergonha-te por a teres recoberto com uma imagem estranha. Lembra-te da tua nobreza e envergonha-te de quanto decaíste. Não deixes de reconhecer a tua beleza, para que mais ainda te angusties pela tua fealdade. Olhe, parece assim conversa de psicólogo, psicóloga. Parecem especialistas ou palestrantes de autoconhecimento, né? Mas todas essas frases são de místicos cristãos, de grandes santos cristãos. Olhe, nós temos aqui frases de Santa Teresa de Ávila. Depois eu vou pedir para a Camila falar sobre o Castelo Interior, né? Esse livro bonito que ela escreveu sobre o Enneagrama e essa obra de Teresa de Ávila, né? O meu Castelo Interior, uma ligação profunda. Então temos frases de Teresa de Ávila, Evagrio, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Clemente de Alexandria, Guilherme de Saint-Thierry, Mestre Eckhart, Santo Ireneu, Pascal, Santa Catarina de Sena e São Bernardo de Claraval. São os autores dessas frases que a gente leu. E então, olha, eu começaria perguntando assim, é possível chegar a uma espiritualidade verdadeira sem percorrer o caminho do autoconhecimento? Não sei. Mas para esse povo todo, para esses santos, para esses místicos e muitos outros, eles acreditaram que o caminho é esse. O caminho para a espiritualidade, para chegar a uma experiência de Deus, é o autoconhecimento. Isso é muito claro, muito fantástico. E Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a primeira verdade é a verdade sobre nós mesmos. Quem somos nós? Aliás, as três grandes questões da espiritualidade, e são as três grandes questões do Enneagrama, são essas. Quem somos nós? Quem somos? De onde viemos? De onde viemos? A nossa origem, a nossa natureza, a nossa identidade originária. E para onde vamos? Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o rumo? Qual é a direção? Ora, essas são as questões espirituais e isso é o centro do Enneagrama, né? Então temos aí essa ligação profunda. Mesmo antes de falarmos de história, né, da história do Enneagrama no cristianismo e da ligação do cristianismo com o Enneagrama, só por isso a gente já pode ver aí uma conexão profunda, né? E o quanto o Enneagrama está dentro e tem um lugar especial dentro da espiritualidade, né? Eu acredito que hoje acredito plenamente nisso. Sem o desnudar-se do autoconhecimento, porque o autoconhecimento é um desnudar-se das nossas ilusões, sem o desnudar-se do autoconhecimento e sem o silenciar-se da meditação, a espiritualidade corre o risco sério de perder-se em fantasias. É um risco muito sério de perder-se em fantasias se não houver esse desnudar-se do autoconhecimento e esse silenciar-se da meditação. Isso é muito importante. Eu costumo dizer que se você não está pronto para silenciar com o Enneagrama, você não está pronto para falar de Enneagrama, né? Porque brota do silêncio esse autoconhecimento autêntico, né? Na minha perspectiva, o Enneagrama é um encontro profundo consigo, com o outro
e com Deus. E nenhuma dessas dimensões deve ser mutilada, deve ser esquecida. O Enneagrama deve, sim, levar a um autoconhecimento profundo, olhar para dentro, né? Eu gosto muito da expressão que o Padre Domingos usa, viajar pelos meus labirintos interiores. Isso é muito bonito. O encontro com o outro, um encontro mais profundo, em que eu percebo o que existe por trás de tantos comportamentos, às vezes destrutivos. Agora eu entendo que por trás, né, de um comportamento que fere, há uma ferida. Só fere aquele que está ferido. Eu vou ferir o outro exatamente onde eu fui ferido também. E o encontro profundo com Deus também, né? Foi um padre aqui de Taubaté que me ensinou o Enneagrama, meu primeiro contato com o Enneagrama. Eu era muito jovem, tinha meus 20 e poucos anos. E eu me lembro que no final do primeiro módulo, eu olhei para ele, né, conversei com ele, falei, olha, eu vou levar isso aqui para as empresas, mas aí aquele último módulo que fala de essência, de Deus, eu não levo, né, mas dá para levar essa parte de personalidades. E ele me disse, Camila, é impossível, eu jamais faria isso, né? E eu lembro que eu desci as escadas daquela faculdade pensando, é que ele não está por dentro, né? Eu era muito jovem, ele não está por dentro do mundo empresarial, não é assim. Ao final do terceiro módulo, o último módulo do curso, eu olhei para ele no final e disse, é impossível falar de Enneagrama sem falar de espiritualidade. O senhor está certo. Esse encontro com Deus é fundamental através do Enneagrama. O Enneagrama chegou até nós também para isso. É esse mapa de volta para casa. Exato. Não é apenas autoconhecimento, mas que encontrar a si mesmo é encontrar Deus em nós. E eu não posso trair essa essência do Enneagrama, né, Padre? Exato, porque isso é importante, porque o Enneagrama é um mapa psico-espiritual. Ele nos ajuda a entender o nosso comportamento, ajuda. Mas ele nos ajuda também a descobrir a nossa essência, a natureza da nossa natureza, a nossa origem. E a nossa origem é Deus. Cada um pode dar o nome que quiser. A gente não pode, como já dissemos, vincular o Enneagrama a uma religião. Mas que o Enneagrama tem essa dimensão de essência, de transcendência, isso é inegável. Então, quando nós buscamos nos conhecer, quando nós vamos lá na raiz de quem nós somos, mais cedo ou mais tarde nós nos encontramos com a origem, com Deus. Os nomes podem variar, mas não tem outro caminho. Se o autoconhecimento for verdadeiro, profundo, sério, autêntico, não tem como não nos levar até Deus. Isso é imprescindível. Então, eu acho isso fantástico, viu, Camila? Se a gente tirar do Enneagrama, do ensino do Enneagrama, essa dimensão espiritual, nós estamos mutilando profundamente, quebrando tudo que é a tradição do Enneagrama. Isso é a primeira coisa. E segundo, eu tenho trabalhado também muito nas empresas e eu percebo precisamente isso. O que as pessoas hoje mais buscam é essa dimensão espiritual. É algo que fale sobre o sentido da vida, que preencha esse vazio, que no fundo é um vazio de Deus, um vazio de sentido. E aí nós temos um mapa com o Enneagrama, um mapa tão profundo e tão completo que tem essa dimensão espiritual. As pessoas estão esperando isso e nós vamos deixar de falar disso. Acho que além de ter um desrespeito à tradição do Enneagrama, seria também um desrespeito, uma traição até à busca das pessoas. As pessoas já estão cansadas de técnicas e de explicações e de diagnósticos e de métodos para melhorar. E elas já viram que isso que não funciona. As pessoas estão buscando algo que seja profundo, que tenha consistência, que alimente. E eu sinto isso e vejo quando a gente entra nessa dimensão espiritual do Enneagrama, quando a gente começa a falar da essência, de ideias sagradas, de virtudes, os olhos das pessoas brilham, brilham.
seja onde for, seja na empresa ou seja no ambiente do judiciário, seja onde for, os olhos brilham e as pessoas se encantam, porque no fundo isso vai lá de encontro à sede mais profunda que existe em cada ser humano, não é? E aí de novo o Enneagrama se entronca, se mistura aí nas raízes do cristianismo e o cristianismo na tradição do Enneagrama, não é? Eu, falando já, entrando um pouquinho aí nessa ligação histórica do cristianismo com o Enneagrama, a gente volta lá no século IV, né? Século IV, até o ano 316, o cristianismo era proibido dentro do Império Romano. Os cristãos eram perseguidos, eram martirizados, né? Aqueles grandes shows horrorosos no Coliseu, onde os cristãos eram entregados às feras, né? E em 316 o imperador Constantino liberou o culto cristão. Então não é mais proibido ser cristão. E depois, em 390, um outro imperador chamado Teodósio, além da liberação, ele foi mais à frente e declarou o cristianismo como religião oficial. Então, quer dizer, em pouco espaço, aquilo que antes era proibido, agora é oficial. Agora é acolhido e valorizado com mordomias, né? O imperador entregou o palácio dele para o Papa morar. Aí começou digamos, a esculhambação da tradição cristã, né? E aí muitos cristãos reagiram e disseram, mas não é esse cristianismo fácil que a gente quer. A gente quer viver a radicalidade do Evangelho, a experiência profunda de Deus. E aí, a partir de 316, começa um movimento ali nas regiões do Baixo Nilo, do Baixo Egito, os desertos, ali mais perto da foz do Nilo, do mar Mediterrâneo, começa um movimento de fugir para os desertos. Eles saem dos campos e das cidades e cada um vai morar nos desertos do Baixo Nilo, cada um lá na sua gruta. E, repara, a motivação era uma motivação espiritual. Eles não estavam preocupados com o autoconhecimento. Eles queriam fazer uma experiência de Deus. E havia duas perguntas que levaram essas pessoas ao deserto. Primeira pergunta, se Deus já habita dentro de nós, por que é tão difícil encontrá-lo? Era a primeira pergunta. Portanto, se isso é um princípio fundamental das religiões e do cristianismo, da tradição judaico-cristã, se nós somos imagem de Deus, Deus já habita em cada um de nós, por que é tão difícil encontrá-lo? E outra pergunta, e por que, quando nós o encontramos, é tão difícil permanecer em contato com ele? Às vezes a gente experimenta durante uma fração de segundos e distraiu. Aí 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, distraiu. Por quê? Repara, eram perguntas espirituais. E sabe qual foi a resposta que esse povo encontrou? Imagina, eles descobriram um negócio chamado paixões. Paixões ou vícios emocionais, que é o que hoje nós temos como as 9 paixões do Enneagrama. Foram descobertas assim. Eles perceberam que o que nos impede de chegar a essa experiência de Deus, ou o que nos tira dela, são movimentos emocionais internos. Paixões, eles chamaram pecados. A palavra pecado não tem conotação religiosa ou moral. Vem dos ambientes militares, significa errar o alvo. Quando o guerreiro disparava a flecha e errava o alvo, dizia-se pecou. Então repara, qual era o alvo deles? Qual é o nosso alvo, o nosso horizonte? Encontrar a essência, encontrar a origem, encontrar Deus em nós. Mas no meio do caminho tem alguma coisa que nos desvia, que nos faz errar o alvo. Essas coisas são o que chamamos de paixões. E aí tem a primeira grande contribuição na história do Enneagrama. O Enneagrama já vem muito antes, né? 7 séculos pelo menos desde Alexandria, como um mapa cosmológico para entender o movimento dos astros no firmamento, o que acontece na Terra.
E aí Evagrio, um monge importantíssimo nessa geração, Evagrio teve uma sacada e perguntou: se esse tal de Enneagrama, se essas leis matemáticas ajudam a entender o que acontece no firmamento e ajudam o que acontece na Terra à nossa volta, também devem ajudar a entender o que acontece dentro de nós, porque nós somos parte disso aí. E ele começa a observar, e a partir da experiência dele e da partilha dos companheiros dele, chega à identificação de 8 das 9 paixões. O Evagrio identificou 8, faltou uma. E 1 século e meio depois, um outro monge chamado João Clímaco, Evagrio é do século IV, 1 século e meio depois, João Clímaco, nessa linha, nessa continuidade, identifica a 9ª paixão, que foi o medo. O medo foi a última das paixões a ser identificada. E é interessante que mais depois, um pouco depois, um outro monge chamado Máximo Confessor disse assim: são 9 paixões, mas as 9 se reduzem a uma. No fundo, existe uma única paixão que nos tira de Deus, que nos afasta do alvo. E Máximo Confessor chamou essa única paixão de egolatria. Latria quer dizer adoração. Adoração do ego. É o ego que nos afasta de Deus, não é? É o ego que nos distrai de Deus. E no fundo, o Enneagrama é o quê? É isso. É dar nome ao ego. Perceber as armadilhas do ego. É a primeira parte. Segundo, a segunda coisa que os padres do deserto, essa geração nos deixou, né? Identificar as virtudes, dar nome às virtudes. E assim como as paixões ou os pecados são aquilo que nos afasta da essência, do alvo, as virtudes são a manifestação de Deus em nós. Quando nós estamos em comunhão com Deus, como é que nós percebemos isso? Pela emoção, pelo estado emocional que chamamos virtudes. A palavra virtude vem de virtus, que significa energia, centelha, centelha divina. É o reflexo de Deus em nós, a manifestação de Deus em nós. Então, a paixão é o estado emocional quando nós estamos desconectados de Deus. A virtude é o estado emocional quando estamos em comunhão com Deus, aquilo que na tradição cristã chamamos de estado de graça, a graça de Deus. E os padres do deserto identificaram então as 9 paixões e as 9 virtudes. E a contribuição maior, que eu considero a riqueza maior que eles nos legaram. E agora, o que é que faz com isso? A gente percebeu que tem as virtudes, tem as paixões, e agora o que é que faz? E aí eles deixaram um segredo fantástico chamado a técnica do porteiro. A técnica do porteiro. Como lidar com as paixões para chegar nas virtudes. E então o grande caminho é domesticar as paixões. Não lute contra elas, não se culpe, não julgue, acolha, aceite, observe, identifique, converse com elas. E assim você chegará às virtudes, à essência. Aí eles viram as paixões como o caminho para a essência. A personalidade como o caminho para a essência. Isso é uma sabedoria fantástica, né? E isso vem lá desses 3 séculos de ouro que foram o apogeu da espiritualidade dos padres do deserto. Aí nós passamos a ter na história do Enneagrama a dimensão espiritual. A dimensão psico-espiritual. Até aí o Enneagrama era um mapa cosmológico, não era aplicado à alma humana. Aí começa a ser visto como um mapa da alma humana. Então temos aí essa contribuição fantástica que é de uma riqueza inegável. Há pouco tempo eu ouvi, já ouvi vários grandes nomes do Enneagrama, como Rassi Hudson, falar desse grande contributo dos padres do deserto. Há pouco tempo o Peter Ohana dizia que
independente de ser cristão ou não, nós temos que ter uma gratidão enorme a esse homem chamado Evagrio, que representa toda essa geração do deserto, pela contribuição, pela riqueza que ele nos trouxe para o mundo do Enneagrama, né? E depois dessa geração dos padres do deserto, entra a contribuição do islamismo, né? Quando começa a decadência dessa espiritualidade dos padres do deserto, começa a ascensão dos místicos do islamismo, os sufis, e houve aí um encontro, né? Troca de experiências através de um monge chamado Bali. Eles trocaram figurinhas, né? E então os místicos do islamismo assumiram essa riqueza que vinha da tradição cristã e aprofundaram, deram continuidade, e eles trouxeram sobretudo a grande contribuição das ideias sagradas, que chamamos os nomes de Deus, os atributos de Deus. Aí passamos a ter essa tríade: paixões, virtudes e ideias sagradas, né? E temos aí um outro nome muito bonito, Camila: Raymond Lully. Raymond Lully foi um dos primeiros seguidores de Francisco de Assis, bem logo no comecinho. E Raymond Lully passou muito tempo da vida dele no Médio Oriente, e lá ele teve contato com os místicos do islamismo e com os remanescentes dos mosteiros cristãos. E Raymond Lully, quando ele voltou para Palma de Maiorca, a terra natal dele, atualmente uma ilha espanhola, Raymond Lully publicou um tratado chamado Ars Magna, que quer dizer a grande arte, onde ele resgata, traz para o Ocidente conhecimentos do Oriente, daí desse ambiente do Médio Oriente. Dentro desse livro, desse tratado, Ars Magna, tem um capítulo chamado Ars Brevi, que quer dizer pequena arte, pequeno saber. E Ars Brevis é o quê? O Enneagrama. Tem 3 figuras do Enneagrama, um com as 9 paixões, outro com as 9 virtudes e outro com as 9 ideias sagradas. Então Raymond Lully sistematiza, sintetiza o melhor da tradição cristã, da contribuição cristã para o Enneagrama e a contribuição do islamismo. E em 1308 ele publica esse fascículo, né? Ars Magna, com o capítulo Ars Brevis. Raymond Lully tem uma história bonita, porque ele ficou conhecido como o cristão que era amigo dos islâmicos sem querer que eles se tornassem cristãos. Olha que visão bonita de diálogo e de respeito, né? Sim. Raymond Lully, o corpo dele está na Catedral de Santiago de Compostela. Quando a gente faz o caminho de Santiago, eu sempre faço questão de levar a turma lá para ver a lápide do túmulo de Raymond Lully, como uma homenagem de gratidão. Nós que vivemos aí nesse mundo do Enneagrama, uma gratidão a esse nome, Raymond Lully. E ainda dentro da esteira do cristianismo, nós vamos encontrar depois, no século XVII, um cara chamado Athanasius Kircher. Athanasius Kircher era um padre jesuíta, século XVII. E o Athanasius Kircher resgata a tradição do Enneagrama. Tem uma contribuição muito bonita, que ele resgata o símbolo dos triângulos harmónicos, aquele símbolo dos 3 triângulos perfeitos, que estava mais esquecido ainda, e traz isso à luz. E ele diz assim, tem uma explicação belíssima sobre o símbolo dos triângulos harmónicos. Ele diz, olha, o círculo, podemos imaginar uma grande bola, um globo. E o que é que tem dentro desse globo? Tudo o que existe. Tem um triângulo, 9, 3, 6, que representa Deus, a divindade. Isso está dentro de tudo o que existe. Tem outro triângulo, 8, 2, 5, que representa a natureza, o mundo criado, o mundo das criaturas. E tem outro triângulo, 1, 7 e 4, que representa a humanidade, os seres humanos que têm um lugar específico dentro da criação. E ele diz, agora imagine esses 3 triângulos como 3 espelhos.
se movimentando continuamente, permanentemente, e a gente começa a imaginar o reflexo de um aparece no outro, e ele diz assim, o Enneagrama nos mostra isso, que nós somos todos um, que estamos profundamente interligados e que dentro dessa totalidade Deus se reflete no humano e se reflete na natureza, e a natureza reflete Deus e reflete o humano, e no humano tem as expressões de Deus e da natureza. Que coisa bonita, não é? E esse Athanasius Kircher trouxe outra contribuição que eu tenho um carinho muito especial. Ele fez uma relação do Enneagrama com a tradição dos anjos, que é outra tradição muito antiga, que vem lá da Pérsia, da Babilônia, que depois entrou na tradição judaica e o cristianismo aprofundou, né? Quando chegamos no século V, tem um tratado do Pseudo-Dionísio Areopagita, um grande místico, um tratado sobre os anjos. E o Athanasius Kircher faz essa ligação do Enneagrama com os anjos, né? Então isso só para a gente falar como não tem como não falar de espiritualidade cristã ao falar de Enneagrama. E não tem como falar de Enneagrama sem reconhecer e prestar essa homenagem e essa gratidão à grande vertente, à grande fonte que o cristianismo significou para a tradição do Enneagrama, né? É uma contribuição única, né, padre? Eu vejo assim a questão das paixões. Eu costumo dizer que no centro do nosso coração existe um altar. E a gente tem a tendência de colocar a nossa paixão do Enneagrama nesse altar. E aí nós adoramos, reverenciamos, e todos os nossos pensamentos, as energias, tudo que a gente faz, muitas vezes tem por trás a nossa paixão. Dos comportamentos mais simples do dia a dia, até muitas vezes os mais destrutivos, tem por trás a nossa paixão. E a gente não percebe, né? O livro do Meu Castelo Interior Enneagrama, isso, Teresa fala um pouquinho desse. Teresa de Ávila nos ensina que dentro de nós existe um castelo, como se fosse um castelo inteiro de diamante, com muitas moradas, né? E no centro desse castelo habita o próprio Deus em nós, né? E à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, que nós vamos fazendo essa alquimia de paixão, de vício emocional em virtude, ou seja, vamos nos transformando, buscando, né, esse Deus, as moradas elas vão se abrindo para nós, até que a gente chega no centro, né? Então, o que a gente tentou fazer nesse livro, né? O que nós fizemos nesse livro? A cada morada, a personagem central ela é convidada a transformar a sua paixão em uma virtude. E a partir do momento que ela alcança essa virtude, a próxima morada se abre. Eu vejo que esse é um dos nossos caminhos. Não dá para sair de um curso de Enneagrama, o tipo 1, achando que o problema dele é perfeccionismo, ou o tipo 2, ser menos bonzinho, né? Tipo 1, precisa olhar para a ira, precisa buscar serenidade. Tipo 2 não é apenas ser, eu preciso ser menos bonzinho. Não, tem aí uma questão central chamada orgulho. E eu gosto muito quando o Padre Domingos ele nos fala que a nossa paixão sequestra os nossos instintos. Então, além de sequestrar pensamentos, sentimentos, muitos dos nossos comportamentos, até os nossos instintos se tornam reféns da nossa paixão. O nosso orgulho nos impede de nos relacionar bem com o grupo, com o outro, impede muitas vezes de cuidar de nós como nós precisamos ser cuidados. Então, as paixões sequestram. A paixão muitas vezes está por trás de comportamentos tão simples e muitas vezes destrutivos também. Então, a contribuição dos padres do deserto é ímpar. É ímpar. Exato. E eu tive o prazer, a alegria de fazer a apresentação do teu livro, né? E eu escrevi lá que eu não sei se Teresa de Ávila conheceu o Enneagrama. Com muita probabilidade, sim. Né? Estamos no século de ouro da espiritualidade espanhola. João da Cruz, Teresa de Ávila e Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, a espiritualidade dele também é inegável perceber a ligação com o Enneagrama.
Teresa de Ávila, tudo a ver. Então eu escrevi lá no teu livro que eu não sei se Teresa de Ávila conheceu o Enneagrama, mas o Enneagrama conheceu Teresa de Ávila, com certeza, né? E sobretudo, tanto Teresa como o Enneagrama conhecem a alma humana. E a riqueza do Enneagrama é isso, é ser um mapa da alma humana. E aí é que vem a importância do Enneagrama na espiritualidade. A espiritualidade nos propõe buscar essa experiência de Deus. Rumi, o místico do islamismo, tem uma frase que eu acho muito bonita que diz: a fonte tem sede de quem tem sede. Quer dizer, nós temos sede da fonte, temos, mas a fonte, Deus nos atrai. Só que nesse caminho até à fonte nós precisamos de itinerários, senão o perigo da gente se perder é grande. E o Enneagrama é um itinerário muito claro, muito preciso, para chegar na fonte. Com um itinerário como o Enneagrama é muito mais fácil nós chegarmos lá na essência, nas virtudes, né? Desmascararmos as armadilhas do ego, né? Não nos perdermos nas ilusões do ego. Então, com certeza, Camila, olhe, o Enneagrama não é espiritualidade, tá? O Enneagrama é um mapa psicoespiritual, mas eu costumo dizer que sem espiritualidade o Enneagrama é fake. Sem espiritualidade é fake. Outra coisa que eu também gosto de dizer, o Enneagrama não tem espiritualidade. Não, ele é. Ele é um mapa espiritual. Tá? O Enneagrama não substitui a experiência de Deus. Também é bom a gente dizer isso. Não substitui. A experiência de Deus é algo muito pessoal, que é dom de Deus. A nossa parte é a gente se abrir. O Enneagrama não substitui a experiência de Deus. O Enneagrama não substitui Deus, não é uma religião, mas é um caminho para. É um itinerário, é um mapa, é uma ajuda e uma contribuição assim inegável e fantástica, né? E é um diálogo muito bonito com a espiritualidade, especificamente com a espiritualidade cristã, porque as raízes estão muito misturadas, então a gente percebe aí uma linguagem muito comum, muito familiar para nós da tradição cristã, né? Sim, a espiritualidade cristã nos leva a desbravar o Enneagrama de uma forma com simplicidade, com muita sobriedade. É muito próprio da espiritualidade cristã, dos padres do deserto, o silêncio, a meditação, a observação, não é? Essa sobriedade, essa serenidade nos nossos caminhos de autodescoberta, de autoconhecimento. E eu vejo isso como sendo algo fundamental. Muitas vezes o Enneagrama, às vezes as pessoas vão por um caminho de mágicas, uma pílula mágica que eu tome, vai resolver o meu problema, o grandioso, o Enneagrama vai explodir, vai me transformar do dia para a noite. E não, é um caminho que precisa ser feito com docilidade, com amorosidade, com acolhimento das nossas sombras, das nossas paixões, dia a dia. É um processo diário que tem começo, mas não tem fim, né? Então, o Enneagrama é como se fosse um primeiro passinho de autoconhecimento, e ele não tem fim. A cada dia, a cada passo, a cada situação, você vai se percebendo. Nossa, essa ação reflete a minha paixão. Nossa, eu machuquei o outro nisso, mas é porque eu fui machucado aí um dia. Então, a cada dia, esse processo ele vai se desdobrando, vai se revelando para nós. O bonito do Enneagrama é um caminho, é esse caminhar. Não tem chegada, não tem fim. É ir apreciando a caminhada e desfrutando com simplicidade. Porque eu vejo isso, é fundamental a simplicidade. Quando a gente perde a simplicidade, parece que perde a essência do Enneagrama. Muito bem, a gente está terminando aí, né? E é isso, a simplicidade é o essencial. Leonardo da Vinci dizia que a simplicidade é a quinta essência da sofisticação. Porque é a origem, Deus é o amor é a base de tudo, né?
E o Enneagrama é, sobretudo, um caminho de compaixão. Compaixão por nós e pelos outros. Isso é o amor, isso é a espiritualidade, isso é o cerne do cristianismo. Camila, muito obrigado. Prazer. Obrigado por esta oportunidade e um grande abraço para todos. E Nossa, que o Enneagrama nos ajuda a viver uma espiritualidade mais profunda. Muita gratidão, viu, Padre, por ter aceitado o nosso convite, que alegria. Como é bom começar o feriado assim, meditando, aprendendo tanto.